Olá! Seja bem-vindo ao podcast Camarim ao Avesso. Este é um projeto cultural que tem o intuito de fazer um levantamento do cenário teatral na região sudoeste da Bahia. Como as manifestações teatrais surgiram e se mantêm nessas cidades? Quem está por trás delas? Isso e muito mais você vai descobrir em nossas conversas. Todas as gravações foram feitas virtualmente e isso pode justificar algumas interferências e a qualidade de som, mas nada que te impeça de embarcar nessa experiência conosco. Vamos lá? Neste episódio, o artista Juarez Oliveira irá compartilhar conosco sua trajetória e um pouco do cenário teatral de Poções. Desejo a todos um ótimo espetáculo! Temos aqui o nosso entrevistado, Juarez de Oliveira, que vai estar contando para a gente hoje como que anda aí a cena teatral da cidade de Poções. Eu gostaria, Juarez, de pedir para nesse início você começar se apresentando, né? Falando um pouco também da seu envolvimento com o teatro. Fica à vontade, o espaço é seu. Bom, eu sou Juarez de Oliveira. Atualmente eu trabalho no Núcleo de Educação Inclusiva, aqui na cidade de Poções. Sou estudante de Ciências Sociais na UESB e tenho formação acadêmica em Serviço Social. Porém, entretanto, todavia, eu me orgulho muito de dizer para as pessoas, quando me perguntam qual a sua profissão, a primeira que já vem na mente é artista. É o que me deixa mais próximo dessa questão de estágio de evolução humana. É a minha aproximação com o divino, é onde o meu profano e o meu sagrado se mistura com total liberdade e também com intimidade. Mesmo que, diante de muito tempo já trabalhando na área de teatro, ainda causa aquele friozinho na barriga, que é normal. Eu acredito que o artista que sobe no palco e antes disso não tem esse friozinho na barriga, não tem aquela dor de barriga, ele não é um artista completo. É isso. E conta pra gente como é que você iniciou no teatro? Então, a minha trajetória no teatro é bem engraçada, porque eu era uma criança tímida, muito tímida. Ainda sou um pouco tímido, mas o teatro ajudou muito eu romper essas barreiras da timidez, né? E quando eu fui para o ensino médio, tinha as gicanas. Nos anos 90 era muito comum isso nas escolas, e eu sinto muita falta disso hoje na educação. E foi onde eu comecei a me apaixonar pela arte de dançar e de atuar. Eu comecei imitando Michael Jackson, era o Michael Jackson no auge dos anos 90, então era muito bom. E depois eu peguei gosto pela atuação. O pessoal da igreja, né, da igreja católica, precisava de um Jesus. Olhava para mim, porque eu tinha um cabelo grande, acabou todos os meus cabelos, tinha um cabelo grande, aí assim, não, esse menino, ele vai ser Jesus. Um menino de 17 anos, fazendo o papel de um homem de 33 anos, uma bagagem muito grande, uma responsabilidade muito grande. Eu abracei com muita dificuldade, mas desde lá eu sou apaixonado por teatro. E por dança também. Já atuei bastante na dança, com a Adriana Galvão aí na Dançarte. Eu queria que você falasse para a gente agora o que é que você lembra da história do teatro na cidade de Poções. Sempre foi assim, envolvido com gincana, já teve grupos, como é que você sabe aí da história passada do teatro de Poções? O Teatro de Poções, ele sempre esteve ligado à Igreja Católica, né, no início. A gente tem notícias que desde os anos 60, por fotos, a gente vê aqui que já existia essa atuação da peça A Paixão de Cristo. Daí, nos anos 80, veio para aqui, para a cidade, um padre chamado Padre Valmir. Hoje ele é pároco de uma igreja aí na cidade de Vitória da Conquista. E ele também é artista, então ele abraçou a juventude daquela época com arte. Daí nasceu um grupo de teatro chamado Habeas Corpus,
que fez muito sucesso na região sudoeste, ganhou prêmios e tudo. Nesse meio tempo, o teatro foi ganhando, o padre Valmir, ele se afastou, entrou um outro padre, e a gente, como artista, nós fomos ganhando um outro corpo. Resolvemos sair um pouco dessa imagem religiosa e partimos para outros rumos. Foi onde a gente começou a participar de festivais, tanto a nível nacional também, e aqui na região, Salvador, a gente ganhou o prêmio, o melhor espetáculo do Festival do Interior, em 2011, se não me engano. E estamos resistindo até hoje, em meio a essa pandemia, claro. E por aí vai. Essa é a história do Teatro de Fações. Então, você faz parte do grupo Caroá, não é isso? Exatamente. Muita Se você resistência. quiser contar um pouquinho mais para a gente da história e da resistência aí do grupo Caroá. Então, o Caroá também começou a partir da Igreja Católica, atuando na Paixão de Cristo. E nesse meio tempo, como a gente participou de vários festivais, já com outra conotação, já com registro, hoje o Caroá já é uma associação registrada. E em 2010 nós participamos do Festival do Interior, que foi na cidade de Jequié, e ganhamos um prêmio. Foi uma injeção de ânimo. Olha, alguém prestou atenção no nosso trabalho de uma forma mais concreta, não era aquela coisa só superficial. Depois nós fomos para Itabuna com esse mesmo espetáculo, também fomos premiados. Aí no ano seguinte nós viemos com uma peça que era muito ousada para a época, uma peça que tinha um beijo gay, 2011, um beijo gay naquela época, e era uma peça que questionava muito todas essas questões sociais de homofobia, racismo, machismo. A gente já gritava antes mesmo de surgir esse mito, que eu não quero nem citar o nome. A gente já clamava por essas questões. E também a peça tinha um nu, aí foi onde nós ganhamos um prêmio de melhor espetáculo, lá em Salvador. Depois em Jequié também, com melhor espetáculo, melhor atriz, com uma atriz maravilhosa que nós temos aqui em Poções, chamada Diana Lucardi. E também fomos para Itabuna e fomos novamente premiados. Apresentamos em Poções, foi uma polêmica, porque Poções é uma cidade pequena, muito religiosa. Engraçado que vamos apresentar porque é uma semana pedagógica. Automaticamente, professores são formadores de opinião, né? Gente, foi... Claro, não foi a maioria das pessoas, mas um grupo pequeno levantaram, saíram, fizeram muito barulho, foram para a Câmara de Vereadores, essa coisa de cidade muito pequena, né? Aí agora, em meio à pandemia, antes da pandemia, acho que passaram quase 10 anos, a gente retomou os ensaios, né? A pandemia atrapalhou um pouco e no final de 2021 a gente reabriu o espetáculo com casa cheia. Chegamos a apresentar agora em janeiro de 2000, agora em janeiro, e também em casa cheia, um valor proporções automaticamente caro, né? R$30. Numa segunda-feira eu fiquei surpreso, mas existia essa curiosidade do espetáculo, do nu, do beijo, do texto que é muito forte. Então, para a gente fechar essa primeira parte assim, do passado, eu queria que você relembrasse aí a sua trajetória das peças, das apresentações, das performances que você fez assim até hoje para a gente. Não, a primeira, como eu falei do personagem, aquele menino de 17 anos fazendo Jesus, foi muito... É uma peça dramática que no final acabou sendo uma comédia, né? Eu já sou espontâneo por natureza. Eu me lembro de uma cena que eu estava na cruz e passei muito medo, porque a cruz era muito alta. E o diretor pedia, você tem que gritar. E eu gritava igual um louco, desesperado. E a coisa acabou ficando engraçada, o que não era para ter sido, entendeu? Depois disso, eu fiz Omolu, nessa peça raiz, que conta toda a trajetória dos povos escravizados que vieram nos navios negreiros. E eu trago toda essa energia de um deus africano, o Pablo, trabalhando muita expressão corporal e dança. Eu assisti o espetáculo Raízes lá em Jequié, quando vocês apresentaram. Você assistiu? Que legal.
Vou falar que foi a primeira vez que eu vi seios nus no palco. Então, a gente estava em uma outra época, a gente não discutia tanto essa questão de gênero, essas questões de preconceito. Você lembra que a gente usou a pintura no corpo? Hoje não é politicamente correto, não é legal fazer isso. Mas era uma outra época. A gente aprendeu muito com isso, através das crítica construtiva também. Depois, nessa peça, quem sou eu? Não, aí teve uma peça Sertão, Minha Paixão, que nós fomos para a cidade de Guaranésia, onde eu tive experiências maravilhosas com artistas do Brasil inteiro, experiência muito rica, artistas do teatro mesmo. E a peça, ela narra a trajetória de Jesus de uma forma muito nossa, muito regional, muito nordestina, com um linguajar bem nosso mesmo. A peça é linda. Fomos contemplados também nessa cidade chamada Guaranésia. Depois eu revivi agora esse personagem na peça Quem Sou Eu, Quem é Você, que eu faço uma espécie... na verdade, um personagem sem identidade, mas depois ele se descobre homem, máquina, no enredo da peça se transforma em uma pessoa que ela está nesse mundo ainda tentando descobrir quem ela é. Porque a peça é Quem Sou Eu, Quem é Você? São perguntas que a gente consegue fazer para a pessoa, mas quando quem sou eu é mais difícil. Então é um trabalho muito de laboratório, muito difícil mesmo, mas que a gente deu conta do recado. E não é à toa que a peça sobrevive a esses quase 11 anos. Eu também assisti, eu me lembro muito do cubo. Tinha um cubo enorme, né? Que vocês entravam nesse cubo na peça. Essa caixa, ela representa tudo aquilo que a sociedade o tempo todo quer nos fazer, quer nos enquadrar, quer nos colocar no padrão. E a peça fala justamente disso, a gente romper essas barreiras e deixar de ser padrão. Nossa, é engraçado você falar que há 11 anos levando uma peça e ela ainda tem uma grande relevância e ainda quebra paradigmas, né? Importante isso. Sim, e ela encaixa muito bem nessa atual realidade que nós estamos vivenciando de Bolsonaro, de conservadorismo, de machismo, de homofobia, de LGBTfobia em todas as esferas. E ela retrata muito bem essa questão: qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar de fala? Qual é o lugar que eu quero estar? Qual é o lugar que eu preciso me encontrar e romper essas barreiras de preconceito? Né? Legal. Eu queria que você falasse um pouco uma coisa que eu acho super importante estar presente nesse episódio, é o espaço do grupo de vocês. A maioria das cidades que nós entrevistamos no Sudoeste, principalmente as cidades pequenas, não possui espaço próprio de teatro. E vocês têm um espaço, né? Eu queria que você falasse mais como é que foi todo o processo para conseguir esse espaço, como é que é a utilização e tudo mais. Assim, o teatro ele é um lugar de possibilidades, né? De liberdade, de voz, e para muitos outros grupos também, que que engloba a dança, a música. Hoje a gente ensaia e apresenta na Filarmônica, mas não é um local adequado, é um espaço que existe em Poções há mais de 100 anos. E a nossa luta hoje também é por um local adequado, um centro de cultura. Falta um pouco de vontade política dos nossos governantes em geral. E a batalha é justamente essa. É difícil, mas é o local que nós temos. Eu falei para vocês que nós apresentamos o espetáculo Quem Sou Eu, Quem é Você, numa segunda-feira. Justamente porque é muito central e tem bares perto e o barulho atrapalha muita gente. Hoje se tornou impossível, mesmo diante da pandemia, fazer uma apresentação teatral numa sexta ou num sábado aqui em Poções. E essa falta de local é o que nos deixa muito engessados. E vocês realizam um festival
Até onde eu sei, está sendo o único festival ativo ainda aqui na região sudoeste. Então, menina, nós estamos entrando para a quinta edição, que seria agora em janeiro, mas por conta dos aumentos dos casos de Covid aqui na cidade, suspendemos, também por causa do decreto do governo do estado e do município, a gente suspendeu, se estendeu agora para fevereiro, vamos ver se a gente consegue fazer em fevereiro, ou março, mas é um festival também de resistência. Às vezes a gente faz festival de torta, bate no comércio, pede patrocínio para a prefeitura, e é assim que a gente empurra o festival. E até então tem dado certo. Claro, com muito sofrimento, com muito suor, um desgaste muito grande, mas a gente gosta de ver a nossa cidade movimentada com arte. Poções é um celeiro de artistas, e vocês vindo para cá, vocês também nos ajudam a estar sempre atualizando a nossa arte. Eu acho de suma importância o festival que vocês realizam para a região sudoeste. Inclusive, acho que deveria ser um festival calendarizado até pelo Estado, né? Pela falta de festivais que a gente tem na região, com um apoio fixo. E eu também já estive com o coletivo de menor, participando desse festival, e tem premiação, uma coisa que ajuda muito na manutenção dos grupos, essa Sim, questão de receber uma grana, uma valorização, não pela competição, mas pela questão mesmo da valorização do trabalho, né, do artista ali. Então, eu mesma, no último que eu participei, eu recebi a indicação para melhor direção. Isso levanta me mesmo a lembro. moral da gente, né? A gente fica feliz com isso e dá mais gás para trabalhar. Muito importante mesmo o festival que vocês realizam. E aí, eu quero que você fala para a gente agora como está o momento presente, né? Como que tá, como que foi essa situação da pandemia para vocês? Como que está o momento presente para a realização das atividades teatrais aí? A pandemia pegou a gente, todo mundo de surpresa, né? Nós estávamos, como eu disse antes, ensaiando a peça Quem Sou Eu, Quem é Você. Tivemos que parar, e foi uns 6, 7 meses de muita angústia para todo mundo. Depois a gente começou a respirar mais aliviado, e veio a Lei Aldir Blanc, onde o Caruá foi contemplado, e a gente chegou a fazer uma peça, Dandara, uma peça do Caruá, que adolescente, né? Conta a trajetória dessa mulher negra que também participou de uma luta pela essa questão racial muito importante, e na nossa história só sobressai Zumbi, né? E a gente esquece muito de Dandara. E a peça retrata bem isso. Nós participamos de um festival que eu não lembro qual foi a cidade, mas tá no YouTube, a peça. Depois vocês dão uma pesquisada aí. E agora, recente, nós voltamos com Quem Sou Eu, Quem é Você. Infelizmente, na nossa segunda apresentação já estava aquele caos, mas nós tínhamos vendido todos os ingressos, as pessoas estavam na porta, Secretaria de Saúde também testando para as pessoas entrarem, mas deu certo. A gente deu uma parada e pretende retornar. Queremos muito a ajuda de vocês para a gente estar aí em Vitória da Conquista. O grupo sempre foi marcado por essas lutas de sobrevivência, sempre patrocinando a nossa própria arte. A gente aqui, infelizmente, a gente não vive de arte. Passou a ser, eu não gosto de falar isso, mas passou a ser um hobby. Cada um tem a sua profissão, o seu meio de ganhar o seu pão, de sobreviver, que não é da arte. E a arte, e isso atrapalha muito, por exemplo, para a gente conseguir um horário de ensaio que encaixe todo mundo que está no elenco, é bem complexo. O único dia que nós estamos conseguindo ensaiar é no domingo, porque todo mundo está tranquilo. Aí a gente sai até 1 hora da manhã para acordar cedo no outro dia. Eu estudo na UES, agora as aulas retornando, estudo pela manhã, né? Então é uma labuta, mas a gente faz tudo isso com muita garra, muita dedicação e com muito amor, porque a arte faz parte do nosso ser.
Legal. E fora o grupo Caroá, existe algum outro grupo de manifestação artística aí na cidade? Sim, atualmente existe outros grupos de teatro, mas a realidade ainda não mudou, né? Nós também temos as mesmas dificuldades do Caroá. Esses outros grupos, a maioria nasceram também dentro do Caroá. Estão aí batalhando, lutando, também participando de outros festivais. E sempre em parceria com a gente. É importante a gente manter esse clima de união, né? Porque afinal a gente está no Sim, mesmo barco, né? sim, E sim. a minha curiosidade é saber como foi para você, artista, essa situação de pandemia. Gente, eu sou elétrico, ligado 220 desde criança, né? E minha vida deu uma estagnada, como a vida de muitas pessoas também. Eu fiquei meio maluco. Aí foi onde eu comecei a ler bastante. Peguei alguns textos, a gente foi renovar a peça Quem Sou Eu, Quem é Você, que era de 10 anos atrás. Vamos ver o que encaixa, o que não encaixa. Essa palavra índio já não cabe mais no texto, é indígena. Vamos falar sobre transfobia, sobre bullying, sobre essas questões que estão em voga até na atualidade. E daí eu comecei a me dedicar também a outras questões artesanais, viajando com feira de artes, pintando o set. E estou aí sobrevivendo. Muito difícil, mas sobrevivendo. Bacana. É, queria saber agora de você qual foi a peça, cena ou performance que você assistiu que mais te marcou e por quê? Eu assisti um monólogo de um rapaz, eu não lembro de qual é a cidade dele, mas é um monólogo que traz uma trajetória de existir enquanto artista em um palco grande, pequeno, onde ele consegue mostrar para as pessoas o que é realmente ser artista, o poder que o artista tem. A gente, enquanto artista, a impressão que dá é que nós estamos um passo à frente das pessoas ditas como normais, porque a gente às vezes é dito como anormal, mas é interessante isso. E a peça faz essa narrativa do Brasil lá de 1500 até o Brasil governado por Bolsonaro. Então, foi um monólogo muito interessante, rico, que eu gostaria muito de trazer para nossa cidade nos próximos festivais, quando a gente puder fazer presencial. Você assistiu aonde? Fui lá em Guaranésia, eu tenho contato do ator, só esqueci o nome, são tanta gente que eu acabei esquecendo o nome. Mas eu vou passar para vocês depois também. E agora me conta a peça ou performance artística que você participou que mais te marcou e por quê? Na verdade, todas foram bem marcantes, que eu estava um processo diferente da minha vida. Lá de 17 anos até chegar hoje a um homem de 42 anos, muita coisa. É uma bagagem muito grande. Mas essa peça, Quem Sou Eu, Quem é Você, ela me faz questionar quem sou eu. Eu nunca me perguntei até então, naquela época, quem sou eu? É mais fácil a gente apontar o erro do outro e tal. E o nu, que para mim, ainda hoje, é difícil, não é uma coisa fácil. Nós fomos criados num país cristão, um país totalmente machista, homofóbico, que o nu masculino ainda é muito... é feio para muitas pessoas. A gente rompe isso, mas eu confesso para vocês que é uma dificuldade. E cada dia eu me supero, e isso é muito marcante em mim. Muito marcante mesmo. Com essa questão do nu em cena, ainda mais se falando de interior, né? Ai, Tem curiosidades aí, coisas que aconteceram por conta desse nu em cena? as perguntas bem inusitadas da plateia, porque a nossa sociedade ela é falocêntrica e é triste ainda. O homem
ele ser julgado pelo tamanho do pênis, e isso foi muito marcante. As pessoas não eram proibidas tirar foto, desliga seus celulares, mas as pessoas não respeitaram. Tiraram foto. E essas fotos viralizaram na internet, né? Mas, assim, são questões bem complexas. Eu me lembro agora recente, uma mulher questionou na plateia por que o nu frontal só apareceu mais em evidência das meninas e não dos meninos. A gente deixa o elenco muito à vontade. O diretor faz isso, o Elton, né? Ele deixa muito à vontade. Se você não quer tirar, não tira. Usa um tapa-sexo, alguma coisa assim. Mas é muito nessa questão, porque por mais que a gente está batendo na tecla de romper todos os paradigmas, isso não quer dizer que a gente não tem ainda esses bloqueios que foram incutidos na nossa cabeça desde quando a gente era criança. Tipo, meninos não choram, menino não desmunheca, menina não usa isso, menino tem que usar azul. E essa questão do nu também chega nessa esfera onde a gente cria um pouco de bloqueio, de resistência. Eu me lembro a primeira vez que a gente apresentou aqui em Poções, nós tivemos colegas que perderam seus empregos, que foi uma situação triste, que nessa nova roupagem da peça, eles não quiseram nem participar justamente por essas questões, que uma cidade pequena ainda existe com muita ênfase. E é isso. E eu também acho, assim, não sei se vocês já sentiram isso, quando chega um grupo do interior metendo nu, né? É a mesma coisa de meter um louco, parece que só capital pode Muito trabalhar o usado. nu. Exatamente, tem esse preconceito, essa xenofobia. Mas a gente é ousado. A gente dá a cara a tapa mesmo. Eu queria convidá-lo agora a fazer alguma intervenção artística que você estiver afim, se você estiver afim de ler um poema, falar um pedaço de um texto, enfim, o que você quiser. Ai, meu Deus do céu, chegou a ter um friozinho na barriga. Eu vou tentar lembrar o texto de um pedaço da peça Quem Sou Eu, Quem é Você, que é bem interessante. Somos homens e mulheres que amam. Fazemos parte dessa diversidade que encanta e nos motiva a viver. Sou negro, sou indígena, sou uma prostituta. Sou pan, sou trans. Somos o teu medo. Às vezes as tuas vontades. Eu te incomodo? As tuas máscaras já não conseguem se prender ao teu rosto. Eu sou você. Você é eu. Quem sou eu? Quem é você? Legal. Então, continuando aqui, vamos falar agora sobre o futuro. O que você imagina para você, enquanto artista, em relação ao futuro com o seu trabalho no teatro? O meu trabalho no teatro eu vou levar até o meu último dia. Como diz Elza, eu quero cantar até o fim. E eu digo quase a mesma coisa, eu quero atuar até o fim. E quero estar levando para as pessoas não só entretenimento, mas questionamentos. Meu sonho é que aqui na nossa região, o ESB, por exemplo, ou o UFBA, traga o curso de arte cênica para a gente também ter esse respaldo acadêmico, que é importante. Não é tudo, porque precisa também de talento, no palco tem que ter talento, mas ele traz uma bagagem muito boa. Aqui na cidade nós temos membros do Caroá que estudou arte cênica, que estão pelo mundo, estão em São Paulo, Jequié, Rio Grande do Sul, atuando, e está sempre trazendo algo novo para a gente, e é muito importante isso.
Vou pegar um gancho aí, que eu fiquei com uma curiosidade, que você falou que tem membros que se formaram em artes cênicas e não continuaram na cidade, estão em outros locais. Seria por falta de oportunidade, de espaço É de trabalho? isso, exatamente. Eu me lembro quando eu tinha em volta dos meus 18 anos que eu falei para os meus pais, para os meus irmãos, que eu iria para Salvador fazer vestibular para arte cênica. Eles riam da minha cara, falavam, não, mas essa profissão não dá dinheiro, é tudo bonitinho no palco, mas na vida real não funciona. Quem é que vai te sustentar? Infelizmente, aqui na cidade, eu acredito que até nas cidades de grande porte também o artista tem essa dificuldade. É muito difícil. Como eu falei aqui em Poções, a gente precisa de ter uma outra profissão para a gente se sustentar. O mercado de trabalho é muito escasso mesmo, muito escasso. Eu me lembro que tinha um programa da educação chamado Mais Educação, onde quase todos nós do teatro trabalhavam levando oficinas teatrais para as crianças, para os adolescentes, e com a chegada desse governo genocida, acabou tudo. Acabou. O que é uma pena para a gente, né? E para a Importante. sociedade em geral. Importante porque, como você falou no início da conversa, o teatro ele sobrevive nas pequenas cidades, sobrevive muito dentro das escolas e nas igrejas. E dentro das escolas ainda é Sim. um lugar que a gente pode trabalhar com maior diversidade, né? Então, programas como esses devem ser permanentes para fomentar a arte. É o ideal. Eu me lembro que eu não cheguei a trabalhar no Mais Educação, mas tinha um programa da área social, da Secretaria de Educação, chamado ProJovem, e depois Serviço de Convivência. E eu fico muito feliz hoje, quando eu pego o ônibus para ir para a universidade e ter jovens que naquela época foram meus alunos, estudando, com uma bagagem bem legal, com um intelecto bem aberto a várias situações. Isso é fantástico. E o teatro, ele tem esse leque de trabalhar todas essas possibilidades que, às vezes, a escola trabalha de uma forma muito engessada. E nessa linha sobre o futuro, eu queria que você me falasse o que você pensa para o futuro do teatro na cidade de Poções. Eu, desde muito jovem, já pensava em formar um conselho municipal de cultura. Nós conseguimos formar um pouco antes da pandemia. Ele está funcionando de maneira ainda engessada também por conta da pandemia, mas já foi um grande passo e eu estou disposto a estar junto com esse conselho, abrindo todas essas possibilidades, e eu quero muito, já estou mexendo aqui nos meus pauzinhos, contatos com o deputado, para que Poções traga o mais rápido possível um centro de cultura, para daí a gente fazer um mercado cultural. Aqui tem, como eu falei, é um celeiro de artistas, nós temos artesãos que exporta, nós temos artistas plásticos que já vendeu quadros para Fred Mercury nos anos 80, na época do Rock in Rio. Então, assim, mas falta esse incentivo, essa injeção. A gente não quer, como eu, conseguir sobreviver. 42 anos, ainda estou em Poções, não precisei ir embora. Como outros também, que com a mesma faixa etária ou mais velho do que eu, também estão aqui, conseguiram se manter em Poções e resistindo e fazendo muita arte. Então, o meu sonho e a minha briga é para que Poções se expanda mais na arte. Não só do teatro, mas de todas as vertentes. Nós já tivemos aqui festivais de hip hop, festival de rock a nível de trazer bandas internacionais, festivais de música regional. A Festa do Divino é uma festa muito popular aqui na cidade, e ela não fica presa somente a essa questão de massa, tem toda uma questão também cultural por trás dela. E isso é fantástico. É uma cidade que precisa propagar a sua arte, é uma cidade que precisa dizer para os quatro cantos do sudoeste baiano, da Bahia em geral, do Brasil, que ela existe, que ela está no mapa, e
E como eu, como colegas como João Paulo e outros, já viajou o Brasil com nossa dança, com as nossas atuações, levando o nome da nossa cidade, eu quero que outros artistas também façam isso agora e no futuro. Poções, para mim, foi a primeira cidade da Bahia que eu conheci quando eu ainda morava em São Paulo, porque eu era punk, eu gostava muito de punk rock. Ai, E a eu primeira também gosto. cidade da Bahia a ter punk rock foi Poções. Aí eu lembro que tinha um CDzinho com uma banda de Poções. Aí Plebeus repugnantes, deve ter sido essa. Aí eu conheci Poções dessa forma, assim, falei, nossa, a primeira cidade da Bahia a ter o movimento punk rock foi Poções. Importante saber que você pensa no futuro da cidade, uma estrutura melhor das políticas públicas, né, através do Sim, Conselho de Cultura, sim. para que a gente possa implementar programas permanentes de fomento à cultura. Importante isso, né? Eu trago na minha profissão como assistente social, né? E futuro cientista político, a arte. Eu consigo casar isso de uma maneira que as pessoas consigam ter uma visão mais, eu não digo ampla, mas mais concreta das coisas. E isso é fantástico. A arte tem esse poder de transformação, o que é muito bacana. Legal. E eu queria perguntar para você agora quais são as suas insatisfações com relação ao cenário teatral da cidade, do estado e do Brasil. Vai lá, é hora de você pintar a lenha. As dificuldades assim enfrentadas pelos artistas não são somente aqui em Poções, a nível de Brasil também. Nós sofremos muito e, como eu já falei, eu odeio esse governo que nós estamos, infelizmente, vivenciando. Ele é totalmente contra os artistas. É um fardo muito pesado para o Brasil. Eu espero muito que nessas eleições de 2022 ele tome um couro daqueles para nunca mais a gente ouvir falar desse traste. E a minha satisfação ainda é, como a da maioria dos artistas, muito grande, muito gigante. Mas a minha sede de mudança, a minha sede de arte é maior. Talvez por isso que a gente consegue sobreviver a todo esse caos. A gente termina os episódios resumindo o encontro em uma fruta, né? Aí eu vou falar a minha para você entender qual é a proposta, e depois você fala a sua. Não pensa muito, não, só vai. Então, Tá. assim, o encontro de hoje, para mim, foi uma ameixa, porque a ameixa ela é muito boa para o intestino, e o intestino é o que fortalece o humor da gente, é o que comanda a nossa vida, até mais que nosso cérebro, nosso intestino. Se ele está em dia, a gente está em dia. Então, como propões essa cidade Arrimo, essa cidade Esteio, para mim é como uma ameixa. Ela é muito funcional. Ainda tem um caroço que é duro de roer, e isso me lembra o nome caroá, que é tipo uma babosa que dá um caroço Isso. no É meio. resistência, Caruá. Num sertão agreste, de muito sol, ele é resistência. Então, para mim, é uma ameixa. E para você, qual é a fruta desse encontro? Para mim é umbu, que ao mesmo tempo que precisa ser, que é azedo, também é doce. É, caatinga, resistência, é sol quente no ombro, é sofrimento, mas também é força. É isso, muita força. Eu queria agradecer você por estar participando, do nosso podcast Camarim Avesso, desse episódio falando da cidade de Poções. Falar mais uma vez como é importante a resistência do Grupo Caroá. Quantos anos mesmo já tem de grupo? É registrado já 12 anos, registrado, mas assim, de histórias lá da Paixão de Cristo, desde os anos 90, os anos 80. Então, assim, essa resistência é muito importante para a gente. Além da resistência, esse exemplo também, né? Muitas vezes os grupos não conseguem se formalizar,
né? Então é importante você falar, a gente é registrado como associação, a gente passou essa etapa, é até um conhecimento que deveria ser compartilhado para toda a região, né? A gente tem muita dificuldade nessa Sim, parte de formalização. a gente trabalha com criança, com adolescentes, com jovens que foram criança no Carauá, foram adolescentes e hoje já estão trabalhando com a gente no Carauá adulto. Então, jovens que vêm de periferia, de bairros bem pobres, de famílias muito pobres mesmo, e que montam um novo mundo dentro do teatro. Isso é fantástico, muito bom mesmo. Então, só agradecer a existência e a resistência de vocês. Muito obrigada mesmo, do fundo do coração, por estar participando, por estar fazendo esse episódio com a gente, levando a história do teatro na região sudoeste, que é essa a intenção do podcast, é falar a gente existe e resiste aqui no interior, mesmo Sim, com todas as ausências e as deficiências que a gente tem. E Poções é esse espaço ainda de arrimo que a gente tem, né? A importância do festival que vocês realizam para todas as cidades é muito grande. Espero que você acompanhe os episódios. Existem outras cidades que citaram, inclusive, o Festival de vou acompanhar. Poções como sendo muito importante para a resistência dos grupos e do fazer artístico em sua cidade. E queria agora deixar livre aí para você fazer uma consideração final que você queira falar. Fique à vontade. Eu, em nome do Grupo Caroá, que agradeço pelo espaço, a gente precisa ocupar esses espaços, todos os espaços, e dizer que eu fico muito feliz disso estar existindo. É uma injeção de ânimo para a gente que está nesse tempo tão difícil. Espero encontrá-los breve nos festivais da região, do Brasil. É isso, um beijo no coração de todos. Estou muito feliz de estar aqui. E força sempre, resistência sempre. Fora Bolsonaro. Este podcast é um projeto que conta com uma enorme produção, edição, produções artísticas para divulgação, administração de redes sociais e entre outras funções oriundas nas pessoas de Álvaro Oliveira, Kaique Damasceno, Caio Gabriel, Gabriela de Souza, Jéssica Ferreira, Manuela Pedra, Síria Carinhanha e Yuri Araújo. Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.